Bem, voltando, então, nós vamos agora para os slides técnicas de revelação, tá? Então, nós temos a posição da cabeça do paciente. Então, para o raio-x da maxila, então, para o osso superior, nós temos que pegar a linha que vem do tragus até a asa do nariz, tá? Na horizontal, e o plano sagital, mediano na perpendicular, tá? No raio-x da mandíbula, a gente pega essa linha, que ela também vai do tragus até o lábio inferior, tá? Na horizontal, com o plano sagital mediano na perpendicular. O que seria isso? Técnica da bissetriz. Técnica da bissetriz é quando eu pego isso daqui, ó. Eu tenho uma linha do tragus, tá? Então, ele vem até a asa do nariz, até o lábio inferior, né? Então, nós temos até a comissura labial, também superior, aqui no nariz, e até a asa do nariz. E aí nós podemos... Opa. Aí quando eu passo muito aqui, vai um monte. Volta. Isso. Então, a bissetriz, o ponto de referência dela é o raio central para a radiografia e os ápices dentários. Tá? Então, a gente tem a bissetriz. Eu posso estar utilizando com o dedo, pego a radiografia, a película, com o dedo, coloco o dedo na boca do paciente e seguro ela com o dedo pelo lado de dentro. E por dentro, eu venho com o meu canhão. Aqui nós temos o canhão da radiografia, tá? E aí, o posicionamento desse canhão é que está dizendo para o raio-x na maxila. Então, eu venho com posicionamento, se eu for tirar um osso, se eu for tirar uma radiografia da parte superior, tá? Então, exatamente o que a gente está colocando aqui. Quando a gente coloca o canhão posicionado para tirar da parte superior ou para tirar da parte inferior, né? Então, de inferior, ele vem posicionamento lá embaixo para a parte superior, quando é da parte superior lá em cima para a parte superior. Isso se eu for tirar com o dedo na técnica da bissetriz. A técnica do paralelismo é que vocês vão aprender, é que quase 90% dos casos é o que nós usamos dentro do consultório, é com posicionador, tá? Porque hoje até se exige posicionador para endo. Antigamente usava muita técnica da bissetriz quando eu fosse fazer endodontia, só que antes de existir um posicionador para endo. Daí hoje, como já existe um posicionador, tá? Para endodontia, então geralmente se usa agora esses posicionadores radiográficos, tá? Então a posição ela é idêntica à técnica da bissetriz, então o posicionamento do canhão ele fica no mesmo ponto do que a técnica da bissetriz, utiliza o posicionador. Quando eu tenho o posicionador, eu tenho menor distorção. O que é isso? Quando eu coloco um filme dessa forma, como está na imagem, a mulher está segurando a radiografia aqui por dentro. Uma coisa que está errada, ela não está usando um protetor de tireoide, tá? Então, assim, ela está segurando com o dedo. O posicionamento do canhão, ele pode distorcer minha imagem. O que eu quero dizer com isso? Ele pode ampliar o tamanho do meu dente na imagem ou diminuir. Então, não tem uma dimensão exata sobre o tamanho do dente. E com o paralelismo, com o uso do posicionador, já sim, eu posso ter uma medição mais próxima do comprimento real do meu dente, tá? Não idêntico, mas então eu vou ter uma menor distorção usando o posicionador. Não é necessário posicionar corretamente o paciente, porque o paciente pode estar assim, 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 e eu definir o posicionamento do raio-x, exatamente o posicionador, tá? Então, independente da posição que o paciente tiver com o rosto, tá? O posicionador que vai me definir onde eu vou colocar o canhão do meu raio-x, tá? Radiografias padronizadas, tá?
Então, aqui eu tenho os posicionadores, tá? Esse do meio eu vou usar para os dentes anteriores, de canino a canino, né? Tanto superior como inferior. E esses posicionadores para os posteriores. Atenção, preste bem atenção. Vamos tirar o áudiozinho aí, eu acho que a blenda pode estar um pouquinho atrapalhando. Wesley, tira o microfone, por favor. Quando somos nós que sentimos que as ondas parecem avançando e quase estamos naufragando, somos nós, Senhor, que blenda. Eita, chega. Então, aqui a gente tem um posicionador. Então, o mesmo posicionador que eu uso no meu lado superior direito é o mesmo superior posterior direito, é o mesmo que eu vou usar no meu inferior esquerdo. O mesmo posicionador agora que eu uso no meu superior esquerdo é o mesmo posicionador que eu vou usar no meu inferior direito. Tá beleza? Então, aqui a gente tem, aí voltando, nós temos o do meio que eu vou usar de canino a canino, tanto superior como inferior. Aí nós temos os posteriores, que são pré-molares, tá? Então, o que eu vou usar no meu lado superior direito é o mesmo que eu vou usar no meu inferior esquerdo. O que eu vou usar no meu superior esquerdo é o mesmo que eu vou usar no meu inferior direito. Esse posicionador é posicionador para radiografias interproximais, conforme a gente viu no outro vídeo, né? Para que serve a radiografia interproximal? O objetivo principal é ver cáries entre os dentes, tá? Olha do paralelismo. Olha a diferença do canhão no paralelismo, porque a gente tem a paciente com o posicionador aqui na boca, aí vem um posicionador, do lado de fora do posicionador tem esse aro, essa bolinha. Exatamente nessa bolinha, eu dou uma distância de 1 centímetro, mais ou menos, 2 centímetros, e coloco o canhão. Eu não trisco o meu canhão direto nessa parte circular do posicionador, tá? E olha a angulação, o ângulo. Olha a diferença dessa para essa. Então, olha o posicionamento. Fica lá em cima, ok? Mostrando, tirando de dente anterior, tá? Técnica oclusal, tá? Técnica oclusal. Utilizado em pacientes desdentados, pacientes que não têm dentes. Eu posso ver se tem alguma raiz residual, alguma raizinha dentro do lá. Posso ver se tem um dente supranumerário, ver se tem um dente a mais do que deveria ter. Complementação de outras técnicas radiográficas. Posso delimitar e localizar, determinação, localização e determinação de grandes áreas patológicas, né? Digamos que tem uma lesão grande dentro do osso do paciente, localização de fratura. Então, a parte branca voltada para o cabeçote, né? A parte lisa voltada lá para o paciente, ok? Tá bom? Voltada para o paciente, para você que está olhando, tá bom? A ponta superior do cabeçote na direção da glabela, quando eu for tirar o superior. Para o inferior, o tubo tem que ser perpendicular ao raio-x. O que seria isso? Raio-x oclusal é um raio-x que eu vou pegar toda a minha arcada dentária, ou superior, ou toda a minha arcada dentária inferior. Então, nessa imagem, a gente vê, ó, o paciente, olha o esqueleto aqui, ele está mordendo o raio-x. Está vendo que ela está pegando desde o último dente até o dentinho da frente. E aí eu vou colocar o meu canhão, aqui a gente vê nessa foto com essa mulher, o canhão, bem aqui, ó. Bem na glabela, tá? O posicionamento do meu canhão. Então ele vem de cima para baixo. Assim, ó. Nessa região, tá? E aí eu vou pegar os meus dentes superiores. E olha como está o raio-x. Aqui eu vejo um pouquinho do seu nasal, eu vejo as raízes dos dentes do paciente, ok? Percebo que ele está fazendo tratamento ortodôntico, está com aparelho, tá bom? Poderia ver se tivesse alguma lesão. Se tivesse um dente aqui no meio, eu veria que tinha um dente supranumerário, tá bom? E o inferior é bem paralelo. Então, o inferior, o que eu faço? Eu pego a cadeira do paciente e deito. Eu deito a cadeira que ele for tirar a radiografia. Então, eu coloco bem assim, ó. E aí, o posicionador, ele fica, o canhão da radiografia, perdão, ele fica bem assim, ó. Paralelo.
tá? Vocês lembram que eu falei de radiografia oclusal para vocês tirarem, para vocês aprenderem, tá? Falei na aula também. Técnica de Parma, posicionador do filme radiográfico na região posterior, localizar o siso. O que seria isso? Eu vou pegar a radiografia, vou colocar com o dedinho lá, muito parecido com a da obstetriz, mas eu vou colocar o dedinho lá dentro, por dentro. Digamos que eu vou pegar aquele siso lá embaixo, que o posicionador não consegue chegar, então eu coloco ele fora meio que de posição e tento usar o canhão, né? Para que eu tente pegar aquele siso e visualizar bem, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, mas vendo bem, e vocês vão observar que aqui, ó, aqui a gente tem um siso. E eu vejo que a raiz dele tá até a metade aqui, ó. Não tá toda formada, tá? E bem aqui existe um sombreamento. Ele vem aqui, ó. Então daqui até aqui, ó, é como se existisse esse sombreamento quer dizer que aqui dentro tá passando um nervo. Isso que eu tô querendo dizer. Esse nervo é um nervo mandibular, tá? Muito interessante e para quem é cirurgião, quem faz remoção de siso, observar isso daí. Técnica de Lemaster. Tá. Melhor visualização dos molares superiores, evita sobreposição do zigomático e seu maxilar sobre as raízes. Angulação de 5 a 0 graus do cabeçote. Então, eu quase coloco o cabeçote assim, paralelo, ou de leve, uma inclinação de leve. Eu uso um rolete de algodão. Então, a paciente ela está segurando a película aqui dentro e existe um roletinho de algodão. Imagina esse céu da boca. Formato céu da boca. Aí eu coloco um algodão aqui. E além do algodão, que é representado pelo meu dedo, eu coloco a película. Aí vem um canhão aqui, puf. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Então, tem o formato do céu da boca, um algodão, que eu estou representando pelo meu dedo. Vou tentar pegar de forma aqui. Meu dedo, e aí eu venho com a película. Aí fica um espaço. Ok? Aí deixa a película mais paralela. Ok? Vamos para a próxima aula de riscos radioativos. Exposição exagerada a raio-x, né? Isso, quem trabalha em clínica radiológica, onde só tira radiografia, tá? Então, pode ter náusea, diarreia, vômito, indisposição, anorexia, fraco demais, alteração da contagem sanguínea. Isso se o paciente não está com protegido, tá bom? Não está com proteção, você também não está com proteção, a sala não existe uma proteção, tá? Isso pode acontecer. Né? Uma radiografia em excesso, a gente está aí vendo uma criança que foi exposta à radiação, tá? E aí vem uma pessoa medindo essa teor de radiação, né? Que possa estar exalando dessa pessoa, ok? Uau, bem interessante, né? Trabalhar na usina nuclear. Aí, pessoas que foram expostas à radiação, eles medindo. Exposição aguda ou crônica. Remoção de fatores que podem influenciar no tratamento. Raiz residual, doença periodontal, troca de restaurações em amálgama. Então, assim, paciente faz algum tratamento de câncer, digamos, tá vai entrar faz o tratamento de câncer e vai fazer a radioterapia, tá? Então, ele tem que deixar a boca totalmente saudável. Tirar, se tiver raiz, tem que tirar. Se tiver cárie, tem que tirar as cáries, tem que deixar tudo saudável. Se tiver restauração prateada, tem que tirar com a restauração em resina, tá? Não pode deixar a restauração em amálgama se ele for sofrer um processo de radiação, tá? Xerostomia, tá? Ele pode também ter a boca seca, tá? Nesse processo de restauração. Xerostomia é a falta de produção de saliva. Pequena quantidade de exposição. Dermatite por radiação, né? Então, ele pode ter uma alteração na pele, tá? Por conta da exposição à radiação. Se assemelha à queimadura solar, tá? Então, ela pode gerar uma queimadura solar de
primeiro, segundo, terceiro grau, ressecamento na pele, torna-se lenta e ela fica visível por 10 a 15 anos após as primeiras exposições. Bom, é muita coisa, né? Então, assim, uma exposição à radiação, onde há uma dermatite, né, onde há uma alteração na pele do paciente, a gente pode ter essa alteração aí, uma mancha, né, um eczema, uma pele descamada, tá? Devido ao processo radiológico. Efeitos de exposição à radiação. Como curiosidade, tá? Ó, a exposição à radiação acarreta riscos à saúde associados à exposição prolongada a um baixo nível. Então, como câncer e mutação de DNA e aqueles de exposição curta e de alto nível que causam queimaduras e náuseas, tá? Então, pacientes que têm exposição frequente à radiação, eles podem ter aí uma alteração do seu próprio gene genético e como câncer. Na tireoide, absorve o iodo com meia-vida de longo dias, alto risco de tumor, especialmente em criança. As hemácias no sangue, baixa contagem de plaquetas, então tem sangramentos espontâneos, pulmões, inflamação, fibrose, estômago, sangramento dentro do estômago, intestino delgado, sangramento, medula óssea, queda de 50% dos glóbulos brancos, que são células de defesa da gente, né, em 48 horas. Então cresce o risco de infecção. Então, assim, a radiação em excesso, ela nos faz mal. Então, você já viu aquela história do paciente que ele faz radioterapia ou quimioterapia e sai mais fraco do que entrou, né? Porque atingiu bastante as células de defesa, né? A radiação, o a quimio também. Então, por isso que o paciente sai extremamente fraco, né? Do processo de tratamento. Sempre quando ele sai da clínica, né? E por uns 2 dias seguidos, até ele se recuperar. Efeitos genéticos. Então, o paciente, o adulto, a mãe, né, o pai, teve ataque à radiação, e aí depois vão lá, tiveram um nenenzinho. Então, esse nenenzinho pode, por ter afetado o gene, né, desses adultos, desse pai e dessa mãe, tá? Possivelmente a criança pode nascer com uma formação, tá? Então, a gente tem aí um pouquinho, né, de crianças aí que sofreram uma exposição genética. Isso é muito interessante. Eu converso com alguns colegas e eu falo para eles assim, olha, quando teve a dengue, depois de um certo tempo da dengue, teve a chikungunya. E antes era só a dengue, né? Teve a chikungunya e tem outro também, não tem? Além da dengue e chikungunya, tem outro que também que teve aí. Alguém lembra o nome? Era dengue, A chikungunya. Zika. Ah, Zika vírus. Então era dengue, chikungunya e o Zika vírus. Então o Zika vírus mais bem complicadinho também, né? O mais tranquilo seria a dengue. A chikungunya é que deixa os pacientes bem fracos, com problemas nas articulações, né? E assim, às vezes, por um longo espaço de tempo, como em algo muito novo, a gente não sabe se isso pelo resto da vida ainda está sendo estudado. Mas o Zika vírus, né, atrapalha a formação genética. E aí as crianças estavam nascendo com o quê? Quem lembra? Microcefalia? Uhum. A microcefalia. Então, muitas crianças, isso saiu com muita incidência, muitas mães, né, no Nordeste, tiveram crianças, porque lembro que quando teve isso, eu acho que eu não morava aqui ainda, acho que eu morava em Brasília, e falava demais no Nordeste, e não tinha tanta região Sudeste, não tinha tanta região Centro-Oeste. Por quê? Alguém sabe dizer? Por que aparece o mosquito da dengue? Porque deixar água parada. Água parada. Água parada acontece mosquito da dengue. Então, água parada. E quem deixa a água parada? Quem que deixa? É o mosquito que leva a água para lá e fica enchendo água para ele poder pousar? Ou somos nós, seres humanos? Somos nós. Somos nós. Então, nós, seres humanos, vamos lá e não cuidamos, né? Jogamos o lixo. Sabe aquela coisa quando você bebe a garrafinha d'água, você está dirigindo um carro, você está saindo no seu ônibus, você pega a garrafinha d'água e joga para o lado de fora do seu ônibus, ou joga para o lado de fora do seu carro e vai para
vai para a rua. Então, ali vai acumular uma água em algum momento e essa água vai dar um mosquitinho da dengue. Então, esse mosquitinho da dengue vai se proliferar, né? Vai ficar mais potente. Aí, isso aí eu já não sei, é mais a área biológica. Eu não sei se há uma mutação, acredito que deve haver uma mutação do vírus dentro do próprio mosquito, do Aedes aegypti, a ponto dele transmitir a chikungunya, tá? E aí, o que acontece? Transmite a chikungunya, transmite o vírus e as crianças nascem com microcefalia. Então, as pessoas estavam nascendo com formação. E por que estava com tanta incidência no Nordeste? Por conta literalmente, da falta de adequação ou de consciência da população. Então, assim, por que todo ano é uma briga com a população, é campanhas de dengue? Porque a própria população, ela não se importa, né, em relação a isso. Então, às vezes você cria um hábito de jogar um remédio, jogar alguma coisa, uma garrafa d'água, um pneu, coisas que possam acumular dentro da água, ou dentro da sua própria casa tem um quintal com terreno muito baldio, né? Ou terrenos abandonados, que acontece muito, o pessoal vai lá e joga esses lixos nos terrenos abandonados. Então, isso vai acumulando sujeira, vai acumulando água e vai dando esse problema com o mosquito. Se dá esse problema com o mosquito, pronto, vai dar todos esses processos. E aí, por isso que teve uma incidência muito grande, né? Porque existe uma questão cultural de conscientização. Então, teve muita incidência de mães no Nordeste, né? Além dessa questão do Nordeste em relação à região Sudeste e Sul, tem essa questão de mães ainda terem muitos filhos, né? Então, assim, mães muito jovens terem filhos, né? Aquelas adolescentes terem muitos filhos, adolescentes ou jovens até 20, 20, 25 anos terem muitos filhos, porque hoje na região central e sudeste é aquela coisa, né? Você vai tentar procurar ter uma estabilidade na sua vida financeira para depois você começar pensar em ter filhos. E não, no Nordeste, de certa forma, ainda tem muito, de certa forma, tem muito dessa cultura. Ainda lá também, lá tem, mas não nessa mesma proporção, tá? E aí apareceram muitas crianças, né? E aí junta pela questão econômica, a pessoa é mais simples, mora numa área que é de difícil acesso, de pouca infraestrutura, que não tem saneamento básico. Então, aconteciam essas questões, a pessoa nascia com microcefalia. Aí a gente vê o corona. O corona é uma incógnita, mas o que a gente tem observado do corona? Que várias crianças têm nascido prematuras, as mães têm perdido a placenta tem estourado antes da época, né? Assim, o neném tem nascido antes da época. E isso é o que a gente não sabe ainda se a gente não tem visto crianças ainda com malformações, pelo menos ainda que surgiram. Mas a gente não sabe quais problemas psíquicos que as crianças podem ter se a mãe tiver grávida e pegar corona no período da gestação. Então, eu estou fazendo justamente uma fala como orientação para todos vocês, né? Aqui é só eu e Hildo, né? De homem, o resto são todas mulheres. Então, por favor, enquanto vocês não se vacinarem, não pensem em engravidar, porque é uma incógnita. A gente não sabe como que vai ser a gravidez de vocês e não sabe se o neném de vocês, a gente não tem visto malformações, mas a gente não sabe se o neném vai nascer com algum problema psíquico, tá? Ou alguma alteração na formação do cérebro, algo que possa influenciar devido ao Covid, tá? Isso tudo é muito novo, então não se tem, né? Algo que a gente teve com todos os pacientes que tiveram chikungunya, as mães basicamente tiveram seus filhos com microcefalia, uma formação no cérebro. Segue a dica. Exposição, voltando para a aula, né? Exposição, micro-organismo por 48 horas em posicionadores, tá? Então, uau, eu usei um posicionador no paciente, tirei o posicionador e não esterilizei. O posicionador fica contaminado por 48 horas. Por 48 horas, tá? Então, é o que eu posso fazer? Utilizar saquinho plástico. Por isso que vocês vão comprar o saquinho plástico. Nós temos também aí o vírus da hepatite, né? O vírus da hepatite pode ficar aí vários dias, né, no posicionador se o paciente tiver com hepatite. Então, bastante cuidado. Proteção contra o raio-x. Então, a gente já viu. Filmes mais sensíveis. A gente tem radiografias digitais. Se eu tenho uma radiografia digital,
eu vou ter uma menor exposição na minha de radiação, vou ter uma redução na radiação e também metade da exposição. Então, é um filme digital. Eu coloco na boquinha do paciente, ele está colocando o filme com um posicionador e tem um saquinho cobrindo tudo. E vai sair um filme com imagem totalmente digital no meu computador. Processamento do filme, vamos lá. O filme radiográfico, processo correto do filme. Processamento, ela não tem entrada de luz na câmera, não pode ter entrada de luz. Porque se tiver luz entrando, eu vou queimar a minha imagem. Queimar a minha imagem não significa que ela pega fogo, tá? Quando eu falo queimar a imagem, é porque ela fica branca. E eu não saio, não consegue sair a imagem, né, do dentinho do paciente, tá bom? Então, beleza. Uso de luz de segurança adequada, então geralmente o espaço é todo preto, né? Uma sala toda preta. Eu estou falando sobre um processamento, digamos, aquelas máquinas de tirar foto, que a gente colocava o olhinho assim, ó, e tique. Então essa máquina de tirar foto que botava o olhinho assim, tique, deixa eu ver aqui. Momento. Então, aquelas máquinas fotográficas que vem tic e tira a foto, né? Antigamente a gente ia para um cara revelar, não é? Então, quando a gente ia para esse medida desse cara revelar, ele tinha um quarto todo escuro, geralmente com a luz ultravioleta, uma luz vermelha, para que ele pudesse fazer a revelação da imagem, tá? Lá dentro, tá certo? Então, assim, na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, era muita gente para revelar, né? Então existia uma câmara escura dessa, existia um labirinto na realidade, né? Era tipo um labirintozinho para a gente chegar lá na região, no espaço e tirar a radiografia, ok? Eu estou tentando ajeitar um negócio aqui para mostrar para vocês. Aí. Tá, não.
Viram? Ó, então, antigamente a gente fazia o quê? Colocava assim e tirava a foto. Só que esse aqui já sai a foto. Esse aqui já sai a imagem. Descobri porque essa máquina não prestou da outra vez. Já sai a imagem. Então, mais tarde ela revela. Ela revela sozinha, tá? Mas antigamente não. Existia uma máquina que fazia isso, tá? Existia um espaço. Então, método de temperatura, tempo. Então, tem um tempo que eu vou colocar a minha radiografia dentro do produto. Método de visualização, eu tenho que ficar visualizando também para saber se ela está revelando. E soluções de processamento, tá? Troca regular do produto, limpeza da câmara escura, tá? Então, aqui a gente tem uma máquina que faz o processo de revelação da imagem e todo o quartinho escuro, ok? E essa é o que vocês vão usar dentro do consultório odontológico. Essa é a câmara escura. Então, vocês vão entrar num espaço, ele pode estar todo branco, assim como essa parede, mas a gente tem que desligar a luz. A gente coloca as duas mãozinhas dentro, como vocês estão vendo aqui, e aqui dentro dessa câmara escura é onde eu vou abrir a minha película. Aí eu faço 2 para trás e 2 para frente. Mexi na minha película, puxei a minha película. Pronto. Ok? E aí aqui a gente vê que esse daqui tem 4 potes. Às vezes pode ter 3, tá? Eu sempre começo da minha esquerda para a direita. Então, vem o revelador no primeiro pote, depois água, depois fixador, depois água. Então, sempre da esquerda para a direita. Revelador, água, fixador, água. Eles devem ser cilíndricos, reduz a exposição. Aqui está falando do localizador, do canhão do localizador, como já foi falado. O marcador de tempo, tá? Técnica radiográfica, mantenedores de espaços, posicionadores, protetor de tireoide, já falou, avental de chumbo. Comunicação efetiva com o paciente. Ei, não se mexe, viu? Fica quieto, fica parado. Quando já tiraram a radiografia, o paciente se mexeu, você teve que ir lá tirar de novo. Ele já está fazendo, né? Então, assim, não se mexe, mexeu, a radiografia não pegou direito, vai lá, vai tirar de novo, para pegar o dente direito. Por quê? Às vezes o paciente faz isso aqui, ó. E aí o posicionador que estava assim, veio para cá. Só que o canhão continua na mesma posição. Aí já não pegou direito, tem que tirar de novo. Então tem que ficar de olho. Falar, ô, fica parado, rapaz, não se mexe. A gente tirar a radiografia, por favor, não repetir. Vou falar assim, vai cobrar de novo. Aí vamos ver se vocês ficam espertos. Ambiente clínico. Barreiras físicas com blindagem, né? Para garantir a manutenção. Os equipamentos devem ser instalados em consultório ou salas de dimensão suficientes para permitir à equipe manter a distância de pelo menos 2 metros. Então, a gente tem que ter pelo menos 2 metros do aparelho radiográfico, tá? As salas devem ter acesso restrito, sinalização visível, falando que é uma sala de processo radiográfico, contendo o símbolo internacional de radiação, né? Aqui a gente tem um símbolo de radiação. Não deve ser utilizada para ser mais de um exame radiológico ao mesmo tempo. É uma sala só para um paciente. Usou, saiu, entrou de novo. Instalações adequadas para processamento de filme radiográfico. Então, a gente tem, né? A sala ela é toda baritada, então existe uma argamassa baritada. E quando as pessoas que forem, né, os pedreiros lá vão estar fazendo, eles têm que saber como usar esse determinado produto, porque quando a empresa de vigilância aparecer, eles vão usar um medidor para avaliar se está tudo sendo feito corretamente. Se estiver sendo tudo feito corretamente, eles vão fazer uma medição dentro da sala para saber se a radiação não está passando pelas paredes. Ok? Se ela não estiver passando pelas paredes, ok. Bem, por hora é só. Eu vou salvar este vídeo e depois a gente retorna, eu mando o link para vocês, tá? Mais ou menos umas 11, 10h45 eu estou mandando um novo link para vocês, tá? Falta 3 minutinhos aí para acabar esse vídeo, tá certo?